Bom dia, queridos. Graça e paz. Começando mais uma semana, mais um dia, uma nova segunda-feira. Manhã do dia 20 de julho de 2026. Como o tempo está passando rápido, não é verdade? E o texto que eu trago para a nossa reflexão nessa manhã está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor. E é com essa confiança que agora nós estaremos orando, falando a esse Deus glorioso, a esse Deus criador dos céus e da terra. Eu aqui, você onde você estiver nesse momento, tira um tempinho, entrega esse dia nas mãos do Senhor, a tua família, teus bens, teus projetos, teus sonhos. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. E ela renovou-se nesta manhã. Obrigado pela paz, pela proteção, pela direção, pelo entendimento. Ó Deus, e em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Eu coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Deus, abençoa-nos com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de vingança, de mágoa, de divisão. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, se tem alguma causa, ó Pai, financeira ou jurídica, presa, ó Pai, que seja desamarrada, ó Pai, e chegue a vitória para o teu servo, ó Pai. E eu me incluo entre eles, ó Deus. Ó Pai, que eu estou aguardando a causa e sei que a vitória é certa, assim como o teu servo está aguardando. Ó Deus, assim, ó Pai, eu oro neste dia em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Então, Provérbios 3, versículos 5 e 7, que nós lemos, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui fala em confiança ou confiando em Deus nas decisões diárias. É como se você estivesse numa encruzilhada e sabendo que um daqueles caminhos te levam à vitória. E você tem que tomar uma decisão difícil naquele momento. Uma decisão importante, talvez um emprego, um relacionamento, uma mudança de residência, sabe? São essas decisões que nós precisamos da orientação de Deus. Eu, há muitos anos atrás, eu tomei a decisão de ficar e morar no Rio de Janeiro. Eu era muito jovem ainda, cheguei no Rio de Janeiro antes dos 20 anos, ali, e eu poderia largar tudo, pedir baixa da Marinha e voltar para minha terra natal. Mas eu tomei uma decisão. E a decisão foi: se Deus me trouxe até aqui, é porque Ele quer que eu permaneça aqui. Se essa porta se abriu do jeito que se abriu, é porque Deus quer que eu passe por ela e que eu esteja onde essa porta me leva. É o que acontece muitas das vezes. Portas se abrem, nós passamos por ela porque Deus quer que nós cheguemos aonde aquela porta nos leva. E muitos desistem. Mas isso é decisão. Isso é confiar no Senhor. O livro de Provérbios ele foi escrito principalmente por Salomão, que foi um rei reconhecido por sua sabedoria que foi dada por Deus. Quando Salomão assumiu o reino de seu pai Davi, ele foi a Hebrom, que era um lugar de tradição onde os reis sacrificavam. E quando ele chegou ali, ele teve um sonho. E no sonho, Deus falou para ele: o que queres que eu te dê? Peças que eu te dou. Ele falou: se eu tenha somente sabedoria, que eu tenha sabedoria para julgar com
com esse povo que é tão grande. E Deus falou, como me pediste somente sabedoria, eu te acrescentarei riqueza como nenhum rei teve nem jamais terá. E te acrescentarei fama como nenhum teve nem jamais terá. Então, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, a maioria deles, né? Por Salomão, o rei que foi reconhecido pela sabedoria, de acordo com 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Então, contextualmente aqui, Salomão fala frequentemente a um público de jovens, e principalmente que compõe a nação de Israel. Salomão os instrui na busca pela sabedoria, pela justiça e principalmente o temor ao Senhor. E na cultura oriental antiga, a honra e a fidelidade a Deus eram essenciais para a prosperidade e principalmente a estabilidade social de cada um. Então os provérbios eram uma coleção de ensinamentos práticos e espirituais voltados a orientar uma vida sábia e piedosa, fundamentada na dependência de Deus. E no centro do texto encontramos uma verdade vital. A confiança em Deus não é apenas uma decisão momentânea, mas é um estilo de vida. Confiar em Deus é um estilo de vida. Ela expressa uma postura de total dependência do Criador, reconhecendo que Ele é o único que conhece o caminho completo. Deus sabe as portas que devem ser abertas para nós passarmos por elas e chegarmos ao caminho, chegarmos onde Deus quer que nós estejamos, sabe? Então essa confiança implica em abandonar a autossuficiência e reconhecer a nossa limitação humana diante do infinito poder de Deus. Então a teologia aqui, nesse texto, revela que Deus é fiel para guiar e conduzir os que confiam nele, mesmo quando o caminho parece incerto ou difícil. Então, confiar é uma palavra hebraica chamada batash, que significa segurança, refugiar-se, confiar completamente. É uma entrega total à confiança ao Senhor, sem reservas, sem dúvidas. Então, no Antigo Testamento, essa palavra está relacionada à segurança que é encontrada somente em Deus. Somente em Deus. E a palavra não se estribes, essa frase, que vem de uma raiz chamada shamash, é uma palavra que indica apoio, confiança. Ou seja, não se apoie na sua própria força. Não confie somente em você. Aqui nós somos advertidos a não confiar na nossa própria inteligência ou força, mas confiar no Deus Criador dos céus e da terra. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E uma curiosidade aqui, a expressão de todo o coração reforça que a confiança deve ser total, não parcial. É uma entrega completa, sem reservas, que exclui a autossuficiência, sabe? E quando nós lemos o Salmo 37, versículo 5, conhecidíssimo, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Em Jeremias 29, 11, também conhecidíssimo, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E em Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cujo pensamento em ti persevera. Então essas passagens aqui reforçam que confiar em Deus é um princípio que permeia toda a Escritura, trazendo segurança, paz e direção. Então, com isso tudo, nós temos algumas lições práticas para a vida cristã.
A primeira lição fala de decisões diárias. Ou seja, confiar em Deus ao escolher o que fazer. Sabe? E a quem servir. Confiar em Deus para escolher onde morar. Confiar em Deus para escolher com quem se relacionar. Não é confiar nos amigos. É confiar em Deus. Sabe? Cada passo deve ser dado na dependência do Senhor. Não é através de conselhos de amigos. Principalmente amigos que não servem a Deus. A autoavaliação. Reconheça suas limitações e abandone a autossuficiência. Entregue suas necessidades e planos a Deus. Mas Deus tem que estar à frente em tudo na sua vida. Práticas espirituais. Cultive uma rotina de oração e meditação na palavra para fortalecer a sua confiança no Senhor. Quanto mais você lê a palavra, mais você fala com Deus, mais a confiança aumenta em Deus. A quarta lição aqui é relacionamento com os outros. Seja um exemplo de confiança em Deus, encorajando amigos, familiares, a também confiarem no Senhor em suas decisões. Se você não tem qualidades espirituais, como é que as pessoas vão confiar em você? Se você não dá um exemplo de quem confia em Deus, como é que as pessoas vão ter confiança em você? Então esse relacionamento tem que demonstrar confiança em Deus. A última lição é desafios e dificuldades. Lembre-se que confiar em Deus não significa ausência de lutas, mas com a certeza de que Ele tem um controle e conduzirá o seu caminho. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que a vida é cheia de decisões diárias, decisões que podem nos desviar do caminho de Deus ou nos aproximar dele. Então a confiança no Senhor é o alicerce que nos sustenta, especialmente nas pequenas escolhas que muitas das vezes parecem irrelevantes, mas que todas juntas moldam nosso destino eterno. E é o nosso caráter cristão que é apresentado nas tomadas de decisões. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, e uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz. E para